Então, quando, qui- É, pode ser qualquer hora? quando quiser, tá? Então, só avisar aqui, bom dia a todos, né? A gente vai dar início aqui à apresentação do seminário H10, tá? Dados em Ciências Humanas. E quem está apresentando aqui é a Júlia, tá? Então, vamos começar. Quando quiser. Olá, meu nome é Juliana e meu grupo vai falar sobre as plataformas de streaming e a pandemia da Covid-19, referente à matéria de bases computacionais da ciência. Pode passar. Segundo as definições do BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem algumas afirmações sobre os dados em ciências humanas. E foi isso que a gente usou para chegar nesse tema, sobre expressões artísticas que refletem a nossa sociedade atual. Pode passar. Durante esse período de pandemia da Covid-19, houve um aumento de acessos da plataforma streaming, já que não podemos, com esse impedimento de poder sair de casa, a gente buscou lazer dentro de casa. Ou seja, houve esse aumento de buscas da plataforma. Pode passar. A gente fez uma pesquisa de campo usando o Google Forms, conseguimos 138 respostas e a maioria entre elas está na faixa de 18 e 25 anos. Pode passar. Bom dia, meu nome é Jean e eu vou falar um pouco sobre os efeitos que o streaming teve em relação, os efeitos da pandemia que teve em relação ao tempo de streaming e o tempo de TV. O tempo de TV, na maioria das pessoas, mudou, porque a maioria das pessoas buscaram o entretenimento por via de streaming. Por causa da internet, o tempo que as pessoas estão passando mais tempo em casa, elas estão tendo mais tempo na internet, mais tempo em buscar serviços que elas podem escolher o conteúdo que estão assistindo. Isso daí você pode ver que influencia no modo que as pessoas veem filmes e séries e programas de TV. Agora vamos falar sobre os eventos artísticos culturais. Bom dia, gente. Eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre os eventos artísticos culturais pré-pandemia. Para começar, eu vou citar o slide anterior, né? Como foi dito, a televisão teve sua perda de poder, no qual era muito grande anteriormente. E a partir disso, no qual era uma perda gradativa da televisão em relação à internet e os nichos que ela comporta para pessoas específicas, né? Porque cada pessoa é diferente de uma e cada uma busca o que quer. E a internet proporcionou isso com as plataformas de streaming, entre outros, né? E essa perda gradativa acabou se tornando meio que um boom no qual a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, então elas tinham mais tempo para ficar na internet e os trabalhos também acabaram sendo meio que home office. Então o computador virou parte do dia a dia da pessoa e a pessoa acabou ficando muito mais familiarizada com o computador e o fato dele te proporcionar algo de sua preferência em vez da TV no qual passa os mesmos canais para todo mundo, né? Sendo que pessoas têm preferências diferentes. E aconteceu uma coisa parecida, aconteceu essa, como posso dizer, essa migração das pessoas dos eventos artísticos culturais para o streaming também. Todavia, não estava havendo essa perda gradativa, e sim foi um evento exterior, que foi a pandemia, que ocasionou essa mudança brusca, né? Como podemos ver no primeiro gráfico, né? Música ao vivo, teatro, cinema, no quais eram eventos que eram de grande valor, correto? Ainda são. Só que, querendo ou não, são eventos que são presenciais. As pessoas precisam estar lá para conseguir vislumbrar, né? Conseguir aproveitar esse tipo de lazer. E
houve essa perda durante a pandemia, no qual as pessoas não podem ficar próximas por conta do vírus. Então, houve um decaimento muito grande desse lazer e as pessoas voltaram suas vontades, o seu tempo para as plataformas de streaming. Só que os seus gostos em relação ao passado não é como se tivessem mudado, só o jeito de se alcançar foi mudado. Podemos ver que música ao vivo, teatro, no quais eram enormes, podem ter ido para plataformas de streaming como o YouTube e a Twitch, correto? No qual tem músicas ao vivo diariamente. E cinema, museu, podem ter sido voltados mais para filmes antigos ou filmes que estão lançando diariamente na Netflix, na HBO, na Disney e na Amazon, na Google Play também. E documentários para os museus, né? Então, a gente pode reparar que houve essa mudança brusca e foi causada totalmente por causa da pandemia. Essa era a minha parte, agora eu vou deixar com a Júlia, que vai falar sobre a quantidade de horas que se passa no streaming. Através da pesquisa de campo, nós realizamos uma análise sobre esses eventos pré-pandemia, cinema, enfim, e a relação das plataformas de streaming. O quanto as pessoas consumiam os produtos com relação de horas por semana. No gráfico da direita, foi realizado através da pergunta de quantas horas por semana as pessoas dedicavam a esses eventos presenciais no período pré-pandemia. E a maioria era entre 2 e 5 horas. E no gráfico da esquerda, nós realizamos através da pergunta de diariamente quantas horas as pessoas consumem os produtos das plataformas atualmente, né, durante o período da pandemia, e a maioria também foi entre 2 e 5 horas. Ali, nesse gráfico, no caso, é diariamente, né, mas se nós colocássemos semanalmente, seriam, assim, utilizando 5 horas, seriam, assim, 35 horas. E o que a gente pode realizar de análise pandemia, tudo bem que as pessoas também consumiam produtos das plataformas, mas antes, no caso, seriam 30 horas consumindo as plataformas de streaming e 5 horas indo nesses eventos presenciais, cinema, música ao vivo, teatro. E com a pandemia, essas 5 horas que eram dedicadas a esses eventos também foram transformadas em consumo em plataformas de streaming. Então, é possível observar essa relação. E para confirmar o que nós estamos propondo, nós realizamos uma pergunta de quanto tempo por semana as pessoas dedicam a esses eventos presenciais durante o período da pandemia e atualmente. E a maioria foi de menos de 2 horas. Então, o período de entre 2 e 5 horas, que antes eram por semana utilizados nesses eventos, também com a pandemia, atualmente se transformaram em consumo de produtos dentro das plataformas de streaming. Oi, pessoal, meu nome é Gabriel. Eu vou apresentar para vocês alguns resultados que a gente conseguiu com essa pesquisa em relação à variedade dos serviços de streaming que estão disponíveis para as pessoas consumirem e assinarem, e quanto que cada pessoa gasta com os serviços de streaming mensalmente. Então, o primeiro dado que a gente tem ali é que a gente teve 138 respondentes, mas 134 responderam essa questão particularmente, porque era uma questão de múltiplas alternativas e era opcional responder, não era uma resposta obrigatória. E dessas 134 pessoas, a gente percebe que os dados eles mostram para a gente que existem duas modas nas respostas. Então, os dois serviços mais assinados seriam o Netflix padrão, com 79 pessoas respondendo que assinam o serviço, que dá 59% das pessoas. A mesma coisa vale para o Amazon Prime. 79 pessoas também assinam esse serviço. Além disso, a gente tem uma média de gasto com serviços de streaming, com assinaturas, de R$ 76,42 por mês. Então, essa seria a média que cada pessoa, que as pessoas estão gastando com isso por mês,
com serviços de streaming nesse momento. Próximo. A gente encerra aqui a nossa apresentação, deixando as referências, algumas notícias para poder confirmar os dados apresentados, que correspondem à atualidade, e também o link do caderno que vai estar na descrição do vídeo, com a parte de programação utilizada nessa disciplina. Muito bom, pessoal. Então, ótima apresentação, né? Muito claro, muito bem, tá? Então, só a única observação que eu tenho a fazer é que vocês que não têm câmera, né? Poderiam ter colocado a imagem de vocês quando aparece do lado, a janelinha, né? Então, ajuda já na ideia de ter o nome da pessoa, mas a imagem ajuda mais ainda, né? Que só o Gabriel Azevedo colocou, né? Então, ponto para ele e para vocês uma observação, tá bom? Então, mas parabéns, ótimo seminário. Perguntas, dúvidas, pessoal? Temos 5 minutinhos aí para interação com o grupo, tá? Dúvidas, questionamento, qualquer coisa, tá? Posso perguntar uma coisa, professor? Claro, por favor. Vocês se assustaram com algum dado? Tipo, quando vocês pegaram todas as respostas, será que vocês, assim, tiveram algum dado inesperado, díspare, que vocês não acharam que fosse congruente com o que era esperado, né, nas respostas? Tipo, muitas pessoas assistindo durante muito tempo a streamers, plataformas de streamers, ou gastando mais, enfim, gastando tanto. O que vocês mais surpreenderam nesse trabalho? Eu não sei se tem mais alguém do grupo, né, aqui, mas pessoalmente, na verdade, eu, assim, já esperava a quantidade alta, né, de horas das pessoas utilizando as plataformas de streaming, até mesmo por causa da situação que a gente está atualmente, mas, assim, a gente vê, né, em jornais, etc., que as pessoas, eventos presencialmente, eu esperava que fosse bem menos a quantidade de horas que as pessoas estavam indo nesses eventos presenciais, cinema, música ao vivo, enfim. Mas, como a gente pode ver, mesmo no período da pandemia, muitas pessoas não respeitavam, né, a quarentena em si. Então, isso meio que não me assustou, mas me deixou um pouco, não chateada, mas assim, era de se esperar, mas não era o que eu queria ver, basicamente. Bom, o Gabriel também comentou que achou, né, que teve então, na experiência e a experiência dele, né? Tá bom. Então, eu só queria comentar, né, pessoal, que o Luiz perguntou, fez essa mesma pergunta nos 2 seminários, mas é muito interessante essa pergunta, tá? Em estatística de dados, estatística, pesquisa estatística, né, como vocês estão feito, isso que o Luiz perguntou, se sair, né, porque às vezes é uma impressão, mas se sair o dado, a gente chama de outlier, tá? O que é um outlier? Outlier é alguma coisa que sai fora de um conjunto geral de dados, né? Então, seja ele porque é um ponto muito díspare ou uma quantidade diferente do que tinha previsto, tá? Isso chama outlier, tá? Em estatística, tá bom? Em pesquisa estatística, perdão. Então, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Então, parabéns de novo, tá? Gostei muito do seminário de vocês. E entrou o Gustavo, não sei se é o Gustavo do grupo Oi? de geografia, é isso? Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Sou eu mesmo. Eu posso apresentar? Claro, eu vou fazer você co-host, tá? Tá bom. A tela apareceu. Nós somos do grupo de dados em geografia. Consegue O ouvir? som tá baixo, Gustavo. O som tá bem baixinho. Se você aumenta. Deixa eu ver. Desenvolvendo alunos do 7º ano. Melhorou? Bem melhor. Ficou ótimo. Quando quiser. Então, ó, pessoal, o segundo seminário de dados em geografia, tá bom? Então, com o comando... Se eu colocar em tela cheia, vocês conseguem ver? Nós somos do grupo de dados em geografia e realizamos uma pesquisa envolvendo alunos do 7º ano do ensino fundamental, no qual foi feita uma análise sobre o desenvolvimento da leitura de tabelas e gráficos desses alunos referente a dados levantados pelo censo do IBGE de 2010. Nessa pesquisa, nós envolvemos o estudo, por exemplo, de distribuição, pirâmide etária e mudanças sociais baseadas na competência classificada pelo BNCC. Os principais referenciais teóricos que nós utilizamos foram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
no qual foram utilizados para a elaboração das questões e para o embasamento da nossa pesquisa. Além disso, nós utilizamos também de algumas aulas, videoaulas que estão disponíveis no YouTube, para podermos contextualizar o tipo de questão que nós íamos apresentar para os alunos dessa faixa etária. Nosso levantamento de dados, ele levou em questão os lados sociais e didáticos. Então, foram aplicados 2 formulários através do Google Forms, envolvendo os alunos de 2 escolas aqui da capital. Uma escola particular e uma escola municipal, todos para alunos do 7º ano. O questionário está disponível no link que está aqui na apresentação, para quem quiser depois acessar. Bem, nesse primeiro questionário, foi basicamente as perguntas sociais, ligadas à identificação do nosso público, também para que nós pudéssemos fazer algumas análises estatísticas posteriores. Nós envolvemos também questões ligadas à etnia, ao número de moradores da casa dos alunos. Além disso, por exemplo, questões em que ano que esse aluno ingressou na escola, se o aluno já havia tido algum tipo de repetência. Aqui, nós quisemos saber alguma coisa ligada ao futuro. Se quando ele terminasse o ensino fundamental, se ele pretendia continuar estudando, né? E também para identificar o tipo de escola que ele estudava. Se era uma escola pública, se era uma escola particular, enfim, que tipo de escola. Nesse momento, nós já gostaríamos de saber se no próximo ano ele teria alguma alteração da escola em que ele estava, se ele continuaria ou se ele sairia, enfim, e se os pais o incentivavam a estudar. Bom, como dito anteriormente, nós fizemos algumas análises em relação aos dados sociais que a Jolimari apresentou, e assim trouxemos algumas estatísticas e gráficos com base nesses dados. Para a elaboração desses gráficos foi utilizada a ferramenta Colab, que ela utiliza por baixo dos panos a linguagem Python, junto às bibliotecas NumPy e Matplotlib, e a biblioteca Pandas também para algumas análises e recolhimento de dados. Nesse primeiro gráfico pode-se ver que a maioria do público ele é do gênero feminino. O gênero feminino ele representa 28 dos alunos e o masculino ele representa 25. Em relação às etnias, nós dividimos nossa pesquisa em 5 etnias: branco, preto, pardo, indígena e oriental. A maioria do público ela foi representada por brancos, que são 35, pretos ou negros representam 9, pardos 5, orientais 3 e indígena 1. Vemos neste slide que a maioria dos alunos nunca repetiu de ano, sendo que apenas uma parte pequena de cerca de 9 estudantes repetiram pelo menos uma vez. Aqui nós vemos uma divisão em relação ao tipo de escola que cada aluno representava. 30 dos 53 alunos pertenciam à escola privada ou particular e 23 alunos pertenciam à escola pública. Agora eu irei introduzir a pesquisa didática para a Isabela dar continuidade com os dados. Nesta pesquisa educacional realizamos 5 perguntas, onde envolvemos diversos assuntos ou situações entre gráficos de barra, pirâmide e amostras de diferentes tipos de população. Entre idosos, população rural e urbana, a diferença de idade mesmo e a questão da pirâmide etária e do população economicamente ativa. Pessoal, eu sou Isabela. Eu vou prosseguir com a apresentação das questões do nosso questionário didático que a gente apresentou para os alunos. Bom, essa primeira questão a intenção era verificar se os alunos conseguiriam interpretar um gráfico de barras. E a questão é, segundo o gráfico acima, entre os anos de 1980 e 96, a população brasileira aumentou em as opções 40, 20, 70 e 10 milhões de pessoas. A opção correta é a letra A.
E aqui nós podemos verificar que das respostas recebidas, né, nós obtivemos 14 acertos. Essa é a segunda questão. Ela é com gráfico de barras também, e ela compara dois tipos de população. Então, a gente apresentou esse gráfico com a proporção da população por situação de domicílio. A questão é, de acordo com o gráfico, em que ano ocorreu a menor diferença entre os índices de população rural e população urbana? Nessa questão, ocorreu uma pequena melhora e 16 alunos acertaram. A terceira questão também apresentou um gráfico de barras e ela comparava três populações, a de jovens, de adultos e de idosos. A questão é, segundo as informações disponíveis no gráfico ao lado, em qual ano a população entre 15 e 64 anos se tornou o dobro da população de 0 a 14 anos? A resposta correta seria a letra C. E nós podemos verificar aqui que 18 alunos acertaram essa questão. Essa é a quarta pergunta, que também diz respeito ao gráfico anterior, da questão 3. Segundo as informações do Censo Demográfico do IBGE de 2010, a respeito da situação da população idosa no Brasil, é correto afirmar que A. A quantidade de idosos aumentou e eles estão vivendo por menos tempo. B. A quantidade de idosos diminuiu e eles estão vivendo por mais tempo. C. A quantidade de idosos diminuiu e eles estão vivendo por menos tempo. E D. A quantidade de idosos aumentou e eles estão vivendo por mais tempo. A opção correta para se responder essa questão é a letra D. Nós tivemos 15 acertos no total dessa questão. Bom, e essa é a quinta e última pergunta do nosso questionário didático. Ela apresenta gráficos de pirâmide para as populações de 1950, 2004 e 2050, questionando, dentre essas pirâmides, qual possui a maior população economicamente ativa. A opção correta é a letra B. Nós podemos verificar que nós tivemos 15 acertos também nessa questão. Foi visto que a divisão por gênero se deu boa parte que o público feminino acertou mais que o público masculino. Os repetentes eles tiveram uma taxa de acertos muito menor que os não repetentes, sendo claro esta diferença. Em relação à diferença entre a escola pública e privada, a diferença entre as escolas foi muito pequena, onde se daria pouca diferença entre ambos, porém os alunos da escola pública tiveram um desempenho melhor neste quesito. Então, como vocês viram aí com os nossos colegas, nós não tratamos estatisticamente de todos os dados que nós levantamos durante a pesquisa, nós escolhemos alguns deles, na realidade, para tratar uma questão de desempenho, para trazer, né, um painel de desempenho, e aí chegamos a algumas conclusões. Entre elas, que alunos que se identificam com o gênero feminino e alunos que nunca repetiram de ano, eles tiveram um melhor desempenho do que aqueles que se identificam com o sexo masculino que já repetiram de ano. E um dado extremamente interessante foram que os alunos da escola pública, nesse questionário, né, em específico, eles tiveram um desempenho melhor do que os alunos da escola particular, que não era exatamente o que a gente estava aguardando. Bem, no momento é isso, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Muito bom, hein, pessoal? Olha, ficou legal, muito legal. Realmente, só perguntar, o Gustavo apareceu depois depois da Isabela. Era você de novo, né, Gustavo? Isso. É que como era 3 slides, ficou meio ruim de colocar a câmera para uma fala para os 3, entendeu? Aí teria que dividir e ficaria meio ruim. Eu não Tá sei bom, se não, deu para entender. ficou ótimo. Não, ficou ótimo, só para mim registrar aqui, né? E a única observação que eu tenho aqui, né, da Isabela, ela apresentou muito bem, mas o som ficou mais baixo. Então, a audiência, como eu estou falando para professores, né, pessoal? A audiência, que ela, psicologicamente, o que acontece na audiência? Ela dá menos importância para essa parte. Por quê?
porque o som fica mais baixo. Aí você vai perdendo a atenção. Porém, quando você fala alto, a pessoa volta a prestar atenção, tá? Então, é uma técnica que a gente usa de impostamento, né? Então, tomar cuidado, né? Então, Isabela, você apresentou concretamente um quinto gráfico, né? Espetacular, que é o de pirâmides, né? E o som ficou muito baixo. Então, toma cuidado numa apresentação, ou num trabalho, ou quando você está finalizando uma aula, em geral, você está cansado, cansada, né? Mas exatamente nessa hora que você tem que, né, fazer uma brincadeirinha, distrair um pouco o pessoal, retomar o fôlego, tá? Impostar de novo, concretamente, ficar de pé, né? Tem que usar todo o espaço, se for o caso, né, pessoal? Vocês hipnotizam a turma, então você vai para um lado, vai para o outro, mexe as mãos, tal, aí faz o pessoal, presta atenção em mim, né? Aí você começa a falar mais forte, tá? Porque senão, justamente quando o gráfico pode ser que não fosse o caso, eu não estou analisando o conteúdo, mas às vezes uma informação muito boa se perde porque a gente está cansado, tá bom? Então a gente não consegue falar no momento certo aquilo que é digamos assim, a joia da coroa, tá bom? Então, só isso. Mas perfeito, gostei muito. Então, Gustavo, isso mesmo. Então, dúvidas, perguntas, curiosidades, tá? Temos uns minutinhos aqui. Não? A Ju entrou? Não, a Julimari, ela sempre entra antes, hoje ela não entrou, então ela teve problema, é isso? Ou ela chegou? Não chegou, né? Ela teve que ir no médico com o filho dela, o professor. Tá bom. Aí Mãe, eu acho que ela iria entrar pelo celular, mas não deu, eu acho. Tá bom. Mãe é uma só, mãe não tem jeito, tá bom. Então, mas ó, parabéns, tá? Ficou show de bola, né? Os gráficos estão muito bons. Outra técnica que vocês usaram, que é muito boa, pessoal, né? Vocês colocaram o gráfico e as perguntas, né? Ou as respostas, assim, em texto, né? Então, quando você faz isso, as pessoas, de novo, chama comunicação multimídia, né? As pessoas prestam atenção na imagem e leem o texto, ou vice-versa. Então, aquilo chama a atenção, tá? Então, ficou muito bom, tá? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Bastante, tá? Então, bom, pessoal, como mesma coisa, só que eu vou ter que pedir um pouco de celeridade, porque a gente precisa divulgar as notas, né? Então, eu vou deixar esses 2 seminários, pessoal, para vocês avaliarem até terça-feira, tá? Porque aí quarta eu tenho tempo de compilar as notas de todo mundo, né? E aí vocês, na quinta-feira, você já tem a nota final dos seminários, tá bom? Então, normalmente eu deixo uma semana inteira, mas aí eu não vou ter tempo de compilar os dados e divulgar a nota, né? Então, eu peço um pouco de celeridade. Então, até terça-feira vai ficar para vocês avaliar esses 2 seminários que faltam, né? E quem é do próprio seminário faz a sua autoavaliação, certo? Tá bom? Show? Então, agora a gente vai... parabéns, gostei muito, todos desempenharam muito bem, tá? Então, não sei se é a primeira vez, mas ficou muito bom, tá? Então, a gente acredita que esse meio de avaliação é melhor do que uma prova, tá? Porque já estamos no meio de futuros professores, né?